Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre acentuação. Relembrar aí os acentos, né? Relembrar a importância dessa acentuação nas palavras, para que não haja interpretações errôneas, né? Diferentes daquelas que a gente quer passar para o leitor. Então a gente vai revisar aí um pouco. Então vamos lá, o que é acento? Lembra que eu disse que na internet tem um dicionário online que está sempre lá, né, disponível para que a gente possa tirar uma dúvida sobre o significado de uma palavra, às vezes também sobre a grafia correta. Eita, será que essa palavra se escreve com C ou com SS, com G ou com J? Então, na dúvida, você nunca escreva a palavra, se você tiver com dúvida, sempre pesquise. Então, uma das formas aí é o dicionário, né? O online agora, que está aí bem acessível, a gente coloca lá no Google e já encontra aí um dicionário online. Mas aí eu também trouxe esse dicionário para a gente relembrar o significado da palavra acento com C, tá? Então, ó, pode ser a intensidade na voz que torna mais forte a pronúncia de uma sílaba na palavra ou no discurso. Pode ser sinal diacrítico, que se usa sobre uma vogal, indicativo da sílaba mais forte e da diferença de timbre entre as vogais. Ou a entonação peculiar, que demonstra intenção, sentimento por meio da modulação da voz. Então, aí a gente tem, para a mesma palavrinha, mais de um significado. Como a gente viu, né, de acordo com esses significados apresentados aí, o acento não somente é quando tem aquele sinal gráfico, mas também quando diz respeito aí à sílaba tônica da palavra, que também é um tipo de acento. Então vamos prosseguir. Temos também mais 3 significados, ó. Pronúncia de uma língua típica de alguém, de uma região, sotaque, relevo, destaque que se dá a algo, harmonia, consonância. Então, existe o acento prosódico e o acento gráfico. Então, ó, lembrem-se, todas as palavras, elas possuem esse acento prosódico, que é a sílaba tônica da palavra, é um acento tônico, mas nem todas recebem o acento gráfico, que aí vai entrar, né, no acento o agudo e o circunflexo. Mas tem esses 2 tipos, um que a gente é visível, que é o acento gráfico, e outro que é pela pronúncia, que a gente vai identificar a sílaba tônica por meio da pronúncia. Então, temos aqui, o que é a sílaba tônica, né? É a sílaba que pronunciamos com mais intensidade. Então, toda palavra, ela tem um acento. Toda palavra, ela tem uma sílaba tônica. Mas nem toda palavra, ela tem aquele acento gráfico, né, que identifica essa sílaba tônica. Vai depender da palavra. Por exemplo, aqui, ó, temos aqui várias palavras parecidas, até a gente se confunde um pouco, mas todas elas têm sílaba tônica diferente. Então, a sábia, sabiá, sabia, assobiar. Então, vê só, a grafia é bastante parecida, né, mas o que modifica aí, o que diferencia é o acento. Então, na primeira palavra ali, na segunda, sábia, né? Então, ó, sábia. A sílaba tônica é o sa, a primeira sílaba, sa, sábia, e identificada ali pelo acento, sábia. Já sabiá, já a sílaba tônica é a última, né? Sabiá, que no caso é a ave, né? Sábia ali vai ser o substantivo. Sabiá vai ser a ave aí. E no caso, sabia vai ser aí, ó, o que ela sabia fazer, né? Sabia assobiar. Fica um pouquinho confuso mesmo, a gente se confunde, né? De tanto B e de tanto A. Mas aí a gente pode trazer aqui mais para baixo para a gente refletir um pouco melhor. Então, ó, sábia, a sílaba tônica vai ser o sa. Sabiá, que vai ser a última. E sabia, que vai ser ali a né? Entre o sa e o a, temos a sílaba bi, que vai ser a tônica aí. Temos também as sílabas átonas.
Por exemplo, se uma palavra ela tem a tônica, as outras são as átonas, que são aquelas que têm menos intensidade. Então, no caso, sábia, né? Esse adjetivo aqui. O bi e o a já vai ser a sílaba átona. Essas que estão de azul e de laranja. E só de vermelho aqui é a tônica. As outras todas vão ser átonas porque elas são pronunciadas com menos intensidade. E como identificar essa sílaba tônica? Eu botei uma portinha ali, toque, toque. Significa o quê? Um jeitinho assim bastante interessante, né? Então a gente vai pegar a palavra, por exemplo, laranja. Nós vamos, separar a sílaba dessa palavra, laranja, que no caso é a quantidade de vezes que a gente abre a boca para pronunciar a palavra. Então, quando eu abro a boca para pronunciar a palavra laranja, eu tenho 3 movimentos, portanto, 3 sílabas. A sílaba tônica, vai ser urã. E por que eu botei aquela portinha no toque-toque? Porque eu aprendi de um jeito, eu acho bastante interessante e gosto de passar para vocês, a gente chamar a palavra e dá certo. Então, a gente pode chamar laranja. Eu não chamei essa palavra? E quando eu estou chamando a palavra, eu percebo que eu demoro mais no rã. Eu não digo laranja, não. Eu digo laranja. Então, eu demorei mais nessa sílaba rã. Portanto, ela vai ser a sílaba tônica. Percebam também que essa sílaba tônica, ela não tem o acento gráfico. A gente não está vendo ali nem acento agudo, nem circunflexo. Mas ela tem um acento ali tônico, né? Mostrando essa tonicidade da palavra, no caso da sílaba. Trouxe outras palavras para que a gente possa identificar essa sílaba tônica. Então, primeiro a gente separa, coruja, e vamos lá chamar. Coruja, a mesma coisa, a tônica vai ser ali a ru. A penúltima sílaba. Jacaré, também 3. Só que aí a tônica já vai ser uré. E além disso, ele está já identificado ali marcadinho com acento agudo, né? Jacaré. Tá vendo que a gente demora mais na última? Alicate tem 4 sílabas. Quando a gente chama a palavrinha, a antepenúltima. Aliás, a penúltima está ali como a sílaba tônica. Papelaria, 5. Uri. Médico, 3, sílaba tônica é o mé. Professora, 4, lembrando que SS separa também, não pode ficar juntinho. E a tônica vai ser o so. Então, vamos lá. Temos o acento agudo, tá? Que eu indico sempre que a vogal tem um som aberto. Então, café, né? Memória, índio, lápis, plástico, parabéns, férias, Márcia, né? Entre outras palavras aí que possui aí a presença desse acento agudo. Já o circunflexo, ele vai ter ali um som mais fechado nas vogais. Então, ônibus, tá vendo que eu não abro muito a minha boca, ônibus, lâmpada, bambolê, purê, você, gênero, entre outras palavras. E a gente pode classificar essas sílabas tônicas. Tá? A gente classifica as palavras de acordo com a sua sílaba tônica. Então, quando a sílaba tônica está presente na última sílaba da palavra, essa palavra vai ser uma palavra oxítona. Se ela estiver presente na penúltima sílaba, vai ser paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, ela vai ser proparoxítona. Uma dessas 3. O acento ele só vai estar ou na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima. Se a palavra pode ter 10 sílabas, só conta até aí. Vai ser uma dessas 3 a tônica, tá bom? Então, vamos lá. Tem algumas regras. Como eu vou saber então, né? Quando é que vai entrar esse acento, quando não vai entrar? Bom, vamos ver aqui. Então, as palavras oxítonas são aquela, como eu disse, que a sílaba tônica é a última. Então, trouxe alguns exemplos, Maracujá. Quando a gente chamou a palavrinha, maracujá, identificamos que a sílaba tônica é a última, né? Começando dali do já. A última, penúltima, antepenúltima. Então, maracujá é oxítona. Chaminé, ninguém,
armazéns, pastel, crachás, tatu, metrô, tucupi, nadar, paletó e gilóis. Então, todos esses exemplos aqui são palavras oxítonas. Porém, nem todas essas palavras têm um acento, né? Ou agudo ou circunflexo. Umas têm e outras não. Então, mais pra frente a gente vai entender por quê. Então, gente, as palavras proparoxítonas é quando a sílaba tônica é a antepenúltima, tá bom? Então, temos a última, a penúltima e a antepenúltima. E aí tem um segredinho. Quando você identificar que a sílaba tônica é essa daí, você já identificou que é a antepenúltima, então ela já vai ser proparoxítona e automaticamente ela já vai ter que ser acentuada, porque é uma regra. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, ó, cutícula, médico, número, todas têm que ter o acento, certo? Por exemplo, se eu disser médico, identifiquei que a tônica é a penúltima mé, e não colocar acento, não vai ficar médico, vai ficar medico. E essa palavra medico também existe. Por exemplo, eu medico o paciente, né? Então, o médico ele vai estar passando a medicação para você, então ele está medicando você. Então, se eu não coloco o acento, fica essa diferença, né, entre as palavras, e dependendo do contexto, aí fica uma interpretação errônea. Então, vamos lá. Vamos para regras agora, para a gente entender direitinho, com calma. Lembrando que essas aulas, elas ficam aqui no YouTube, vocês podem sempre estar retomando, tirando dúvida, também me procurando, para que eu possa estar tirando essas dúvidas de vocês, tá bom? Então, ó, as regras das palavras oxítonas. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O e EM, seguidas ou não de S, ou seja, estando no plural ou não. Então, se você viu lá que a palavra é oxítona, né? Ou seja, que a sílaba tônica é a última, aí você vai olhar, ela termina em A, se ela terminar em A, ela vai ser acentuada. Maracujá, tá vendo que foi? Chaminé, então vai ter que ser acentuada. O O, se terminar em O, giló, vai ser acentuada. Ou em, como armazém, ou então armazéns, no plural, tem que ser acentuada, porque é de acordo com as regras, tá bom? Então, oxítonas terminadas em ditongos abertos, como ei, oi ou el, seguido ou não de S também, ó. Chapéu, um ditongo. Quando a gente separa, fica uma vogal e uma semivogal juntinha ali, ó. Não se separa, um ditongo. Então, chapéu, um ditongo aberto, ó. Anzol, anzóis e pastel, pastéis, também a gente acentua. Então, a regra, no geral, é essa daqui, para as palavras oxítonas, tá bom? Para as palavras paroxítonas, também a gente vai acentuar. Então, você identificou que a palavra paroxítona está em dúvida se é acentuada ou não, você vai olhar. Se ela terminar em L, ó, vai ser. Então, fácil, terminou em L. Vou lá e acentuo. Terminou em N, também, ó, pólen. Terminou em R, também, ó, cadáver. PS, bíceps. Se eu não acentuar, fica bíceps. Então, o acento ele faz toda a diferença, ó. Terminou em X, também eu vou acentuar. Tórax. O S, ó, vírus. Terminar em I, em ON, an ou an. Então, essa tabelinha aqui, pra gente realmente aprender, né? Escrever aí, praticar, não é difícil. Não precisa estar decorando. E sim estar relembrando, fazendo exercícios. A gente sempre vai aprender automaticamente. E praticando, escrevendo, né? Quando a gente fica escrevendo as palavras, a gente vai aprendendo, já sei que escreve assim. Se você tiver costume também, ó, se juntar com seus colegas para um fazer ditado para o outro, né? Pega lá umas palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Um faz ditado para o outro, você vai, corrige, olha, e assim vai aprendendo, vai praticando e conhecendo a grafia das palavras. E lembrando, sempre que tiver dúvida, vá lá no dicionário, ou dicionário físico, ou aquele online que eu mostrei a vocês, ou coloca lá no Google. E assim nós vamos escrevendo as palavras corretamente, acentuando de maneira correta, tá certo? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo. Então, as paroxítonas terminadas em ditongo, elas também receberão acento. Então, ó, colégio, tá vendo que terminou em ditongo? I-O. Matéria, órfão, prêmio, secretaria.
Aliás, desculpa, olha aí o erro. Secretaria é uma palavra que a tônica está no ri, que eu me confundi agora. Ó. Secretaria, né? Que no caso é uma palavra secretaria. E no caso, secretária, já é outra palavra, com outro acento. Tá vendo a dúvida? E armário. Ainda na paroxítona, né? Ela tem bastante regras. Então, ó, acentuam-se as paroxítonas terminadas em A, E, O e em, seguidas ou não de S. Então, ó, cajá é uma oxítona. Cajá. Terminou em A, então eu vou e acentuo. Já a paroxítona terminada em A, ó, eu não vou precisar. Porque, veja só, todas são acentuadas, exceto a terminada em A. Por quê? Porque, veja só, quando termina em A, E, O e M, a gente sabe que essa aí é uma regra lá da oxítona. Quando termina em oxítona, ela termina em A, E, O ou em, seguindo ou não de S, vai ser oxítona. Então, se a paroxítona terminar nessas, já não vai ser acentuada. É só lembrar da regra da oxítona. Então, veja, a palavra cajá é oxítona, termina em A, então a gente acentua, de acordo com a regra. Já a paroxítona terminada em palha, ó, palha, a tônica é o pá, mas não foi acentuada, porque já é uma regra lá da oxítona. A palavra itambé é acentuada, ó, termina em E e é oxítona. Já peixe é uma paroxítona, não é acentuada porque termina em E. Então, tem essa exceção aí. E se terminar em O, também não, ou em E. Então, resumindo, todas as palavras paroxítonas são acentuadas, exceto a que termina em A, E, O e M. Fica até melhor de a gente aprender. Deixa eu voltar aqui. Do que decorar isso aqui tudo. Né? Então, a gente resumindo, só tentar lembrar disso, que todas são acentuadas, exceto a terminada em A, E, O e M, porque as que terminam assim são acentuadas se for oxítona. Então, vamos lá. A proparoxítona, como eu disse, é a regra mais fácil, né? Porque identificou que é a proparoxítona, automaticamente ela vai ser acentuada, porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então, cutícula, médico, número, trânsito, parágrafo, ângulo, todas essas aí vão ser acentuadas pelo fato de ser proparoxítona. E aí eu trouxe uma atividade para vocês aqui, ó. Tem esse site que você pode olhar. Na internet, pessoal, também tem muitos jogos online, onde você pode estar aprendendo não só português, como outras disciplinas, jogando. E aí eu estava lá, dando uma olhadinha e encontrei esse jogo bastante legal, ó. A Bruxa dos Acentos, joguei lá, foi bastante interessante, vou levar para vocês. Então, ó, precisamos da sua ajuda para enfrentar a Bruxa dos Acentos. Ela rouba os acentos gráficos das palavras. Eita, bruxa danada. E aí, ó, aqui, claro que não vai ter como jogar, mas na internet você vai olhar isso, vai ver que é bem divertido de aprender e tem outros também. Então, ela roubou o acento ali da palavra chapéu. Então, ó, chapéu. Então, a gente viu que a tônica, ó, é o E, vai ser acentuado, ó, termina em U, chapéu. Público, olha ali o acento da palavra, ó, proparoxítona. Lâmpada também. Dominó, uma oxítona ali, ó, terminada em O. Chapéu, no caso, terminado em ditongo. Falei U, mas é terminado em ditongo. Chapéu. Então, vamos lá. Outra atividade aqui, ó. Também é de lá da internet, onde você vai tirando ali os retângulos e colocando no lugarzinho certinho. Então, as que tem acento agudo, botar na esquerda e as que tem o acento circunflexo na direita. Então, poético, as palavras estão sem acento, você que vai identificar. Então, poético, né? Agudo, fubá, porém, experiência já vai ser circunflexo. Então, som aberto, agudo, fechado, circunflexo.
você, notícia, pêssego, pá, galáxia, freguês, paciência e ambulância. E ainda mais aqui, ó. Agora a gente vai olhar as palavrinhas, já estão acentuadas algumas, que precisava, né? E você vai dizer se ela é oxítona ou paroxítona. Então, boca, ó, boca. Pronunciei, chamei a palavra, a tônica é o bo, a bo. No caso, última, penúltima. Então, se é penúltima, vai ser paroxítona. No caso, essa é para vocês fazerem em casa, mas a gente pode discutir aqui. Então, ó, boca, né? Paroxítona. Café, ó, já tá acentuada, não precisei nem... Já sei que quando tá o acento, a tônica é aquela. Fé, a última, portanto vai ser oxítona, né? Árvore. Árvore é a antepenúltima, ela é proparoxítona, né? E assim você vai vendo com todas essas palavrinhas. Você faça em casa essa. E além disso, também pode seguir essa dica que eu dei de colocar lá. Você pode colocar jogos sobre sílabas tônicas ou jogos sobre a língua portuguesa. Aí você vai encontrar bastante jogos ali na internet também, né? Porque a gente pode usar a internet ao nosso favor, para que a gente possa aprender a língua portuguesa aí também por meio da tecnologia. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me procurar nas redes sociais. Estou sempre disponível para ajudar vocês, tá bom? E estamos juntos. Vamos lá, continuando estudando. Tchau!